Trilhas da Democracia de hoje recebe Milton Lauerta, professor de Teoria Política e coordenador do Laboratório de Política e Governo da Unesp. Milton, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, esse programa de debate e de defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você, Marco, no programa Trilha da Democracia, um programa que tem se afirmado de maneira muito interessante no debate contemporâneo, e estou muito satisfeito de poder compartilhar com você este programa. Milton, eu teria uma pergunta inicial que se subdivide em duas partes. A primeira parte dessa pergunta se refere à grande oportunidade perdida nesse ano de 2022 de nós fazermos uma rediscussão crítica sobre o Brasil enquanto nação. Muito se usou a expressão o sequestro da independência, o sequestro das comemorações dos 200 anos de independência. Então, a primeira parte da pergunta se refere a isso, né? O que nós perdemos e que poderia ter sido discutido e simplesmente não foi discutido em função desse sequestro. A segunda parte da pergunta se relaciona a esse Brasil. Que Brasil foi esse que saiu às ruas no 7 de setembro, nos atos bolsonaristas, em Brasília, no Rio, em São Paulo, em várias capitais, inclusive no Recife? Que Brasil foi esse que foi às ruas? Por favor, Milton. Bem, perguntas muito interessantes e penso que bastante apropriadas para a nossa reflexão neste momento. Eu diria que nós estamos diante de algo muito complexo, porque a ideia de sequestro da data de comemoração da independência, ela é expressiva e ela de fato revela uma tentativa, enfim, feita pelo governo, de transformar o que seria uma data de balanço mesmo da nossa trajetória enquanto sociedade, num meio de fazer campanha política e eleitoral da maneira mais absurda que se pode imaginar. Mas o que eu penso é que, para além do sequestro, que é um fato, nós estamos diante de algo que este governo encarnou, que é uma perspectiva de destruir, de desmontar o que havia de melhor na trajetória civilizatória da sociedade brasileira. E que exatamente se expressou a partir de datas como esta que nós estaríamos comemorando. Se nós observarmos o momento da independência, 1822, e a sua comemoração 100 anos depois, e tudo que, na década de 20 do século 20, acabou sendo gerado a propósito daquela comemoração. Quer dizer, não se comemorava apenas um 7 de setembro a mais, mas havia em 1922, como há agora, a possibilidade, ou quase que a exigência, de se fazer um balanço do que havia sido realizado. E penso que nos anos 20 do século passado, esse balanço gerou todo um horizonte de construção de uma perspectiva de nação que exatamente está sendo posto abaixo agora. Se nós olhamos os anos 20, muitas vezes lembramos da Semana de Arte Moderna, em São Paulo. Mas não podemos esquecer do movimento tenentista, com toda a sua preocupação com relação à representação e à justiça. Não podemos esquecer da criação do Partido Comunista, que trazia à tona justamente a questão do popular, a questão da classe operária, a questão da possibilidade de uma sociedade diferente daquela que nós vivíamos, né? E não podemos esquecer também a própria crítica, mais, poderíamos dizer, autoritária, típica de um Oliveira Viana, que fazia o questionamento do que havia de artificialismo na ordem constitucional elaborada a partir de 1891, ou seja, a Primeira República é vista pelo Oliveira Viana como a expressão de um Brasil legal que não tinha correspondência no Brasil real. Então, de certa maneira, a comemoração dos 100 anos da independência, ela proporcionou um conjunto de movimentos, muitas vezes com signos contraditórios, com posições ideológicas
bastante distintas, mas movimentos que buscavam repassar a história do país, dizer, buscavam ir ao encontro do país que era desconhecido, o chamado Brasil Real, e isso se fez de vários modos, seja pela coluna Preste Miguel Costa, andando cerca de 8.000 quilômetros pelo território nacional, fazendo uma saga impressionante, seja pelo movimento dos modernistas, particularmente do Mar de Andrade, com toda a sua preocupação construtiva de ir ao encontro do povo para elaborar uma cultura nacional que, na concepção dele, ainda não existia. Esses estímulos todos, eles não foram descartados nas décadas seguintes. Com toda a contraditoriedade que nós tivemos nesse período pós-30, com a instalação, inclusive depois de 37, de um regime explicitamente autoritário, mas essa questão, essa preocupação com o nacional, essa preocupação com o popular, ela fez parte, inclusive, do próprio núcleo que comandava o Estado Novo. E ela se manteve e ganhou muito mais densidade na década de 50 e no início dos anos 60. Só uma interrupção, só para deixar bastante claro. Na tua opinião, o tenentismo, a eclosão do tenentismo em 22, a fundação do PCB também em 22, a Semana de Arte Moderna, não se deram por acaso. Não se deram por acaso. Elas guardam uma relação com esse centenário, com essa oportunidade que não foi perdida. Essa oportunidade não foi perdida. Houve um empenho de vários setores da sociedade brasileira e de várias, digamos, posições intelectuais no sentido de se criar o Brasil enquanto nação. Quer dizer, o reconhecimento de que nós não éramos uma nação, seja porque não tínhamos direitos estabelecidos para os de baixo, seja porque não tínhamos, de fato, elementos que unificavam as várias regiões do país. Isso está muito presente, seja na obra do Mário de Andrade, o Macunaíma, seja no ensaio sobre a música, onde o Mário desenvolve como um horizonte propositivo que cabe aos intelectuais, aos artistas, irem ao encontro do povo, irem ao encontro das manifestações populares, que ainda eram locais, para se criar uma cultura brasileira, uma cultura efetivamente nacional. Claro, sempre se pode discutir essas posições, concordar ou não com elas, mas essas posições expressavam o quê? Um horizonte construtivo, quer dizer, a perspectiva de se estabelecer um projeto de futuro. E, insisto, que ganhou forma e ganhou densidade na década de 50, onde, além do tema da identidade nacional, foi acrescido também o tema do desenvolvimento, da perspectiva de superação do desenvolvimento. Então, o projeto nacional envolvia tanto a identidade cultural, como também a possibilidade de superar o desenvolvimento. Você veja, por que essas são discussões importantes? Porque se projetava uma visão positiva do país, um propósito de futuro. Se procurava converter, inclusive, palavras em ações. Esse projeto de futuro é que hoje está sendo radicalmente problematizado. Insisto, nesta comemoração dos 200 anos, que deveria ter ocorrido não somente no dia 7 de setembro, mas como um ano em que nós nos dedicaríamos a isso, o governo fez tudo para desmontar esta tradição, esta herança que nós temos, que é positiva, de buscar o futuro, de buscar integrar o país, seja do ponto de vista de superar a diversidade regional, seja do ponto de vista de um projeto que incorporasse não somente alguns, mas procurasse incorporar os de baixo também. O que este governo tem apresentado pela primeira vez na história é um horizonte que não tem equivalente na nossa trajetória. Porque o que fica evidente, se quer desmontar qualquer projeto de futuro. O que foi apresentado neste momento, exatamente, é uma ideia do futuro como passado, como realização de um passado que, em tese, não teria mais vigência na nossa trajetória, porque é o que tem de pior no nosso passado. Então, é algo extremamente preocupante, porque essa perspectiva desconstrutiva ou destrutiva, para falar mais claramente, ela acabou como é que eu diria? Ela acabou encontrando aceitação numa parcela expressiva da sociedade brasileira que vem exatamente se expressando pela negação do que nós temos de melhor. Basta ver como, inclusive, aqueles que acabam aderindo a esse horizonte se referem à música popular brasileira,
ao cinema brasileiro, ao teatro brasileiro, à educação brasileira. Todas essas formas expressivas de manifestações culturais são vistas negativamente. E o que o governo conseguiu fazer neste momento foi exatamente isso. Não só ele sequestrou a data, a comemoração do 7 de setembro, mas ele esvaziou, num horizonte destrutivo, o que há de melhor da nossa trajetória civilizatória. Quer dizer, em vez de nós fazermos um balanço de o que temos de bom, em que avançamos ao longo deste século, de 1922 a 2022, e onde nós precisaríamos avançar mais, no fundo, o que se explicitou nessas manifestações, para além do oportunismo de ter sequestrado a data, foi a afirmação de uma perspectiva de destruição do passado no que ele tem de melhor, e de reafirmação de uma ideia de passado idealizada e absolutamente reacionária. Não sei se, Milton, você teve a oportunidade de ler um pequeno texto do Miyakoto, em que ele fala quando descobriu o Brasil. Ele tinha uma imagem do Brasil, que era a imagem de Jorge Amado, de Guimarães Rosa, de João Cabral de Melo Neto. Então, ele construiu uma certa visão idílica do Brasil e depois entrou em contato, depois da independência de Moçambique, em 75, com vários exilados que foram para Maputo, capital de Moçambique. Ele não conseguia compreender o porquê disso, né? Tantas pessoas generosas, ricas intelectualmente, terem sido expulsas do seu país. E que quando ele teve a oportunidade de voltar e vir pela primeira vez ao Brasil, em 1987, aquela visão idílica dele tinha se desmanchado, né? Porque ele entrou em contato com uma nação extremamente violenta, racista, né? Mas ele não imaginava, só para terminar, ele não imaginava que nós pudéssemos chegar tão baixo, né? Ele não imaginava que nós chegássemos ao inferno, né? E ele faz votos de que o Brasil volte a ser esse país que inspira outros povos, ainda que em meio a muitas contradições. Essa percepção do Miyakoto, ela é muito interessante, porque, de certa maneira, ela não só expressa o que um moçambicano, enfim, português moçambicano, pensa sobre o nosso país e como mudou o seu conceito de uma visão extremamente positiva e idílica para algo bastante crítico, mas ela expressa também o modo como parcelas da sociedade brasileira têm lidado com o passado. E veja como esse é um debate complexo, porque, sem dúvida, o Brasil tem uma série de problemas que advêm da não resolução de questões históricas e estruturais. Poderíamos falar da condição colonial originariamente, mas eu pegaria essencialmente a questão da escravidão, a má resolução da questão da escravidão nos termos propostos por Joaquim Nabuco no século XIX. Não basta abolir a escravidão, é necessário superar a herança negativa da escravidão. E nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso lá no advento da República, não enfrentamos um tema que para o Nabuco era chave, que era o tema da educação universal. Até hoje essa é uma questão que nos perturba. E não enfrentamos também a questão da terra, que era posta entre outros por outro abolicionista de maneira muito forte, que era oh, meu Deus, o André Rebouças, que era engenheiro, negro, enfim, que punha a questão da necessidade de se possibilitar o acesso à terra como um meio de construir uma sociedade no Brasil. Quer dizer, nós não enfrentamos isso. Mas, veja, eu insisto no que eu vou reiterar. Quer dizer, se nós, reconhecendo que temos esse passivo mal resolvido ou não resolvido, mas o Brasil também, nessa trajetória do século XX, principalmente depois de 22, ele não é só negatividade, ele não é só racismo, ele não contém só racismo, violência, destruição. O Brasil teve também uma trajetória ao longo do século XX que se expressa na sua cultura de afirmação de um horizonte utópico civilizatório, que, inclusive, em vários aspectos, proporcionou encontros muito interessantes, inclusive do ponto de vista étnico-racial, do ponto de vista cultural também. Então, eu penso que este era o momento, essa comemoração dos 200 anos, para nós estarmos fazendo este balanço,
Porque também o Brasil não pode ser só visto como deu tudo errado, como inclusive setores hoje da esquerda mesmo têm afirmado. Porque esse tipo de discurso ele acaba favorecendo a lógica destrutiva desta direita truculenta que se expressa pelo governo Bolsonaro, que quer negar o passado, seja no que ele tem de negativo, não para superar suas mazelas não resolvidas, mas quer negar o passado, inclusive no que ele tem, nos traz de herança positiva, nos traz de um horizonte civilizatório. Então, eu vejo essa discussão como uma discussão extremamente importante e uma grande pena e uma perda mesmo de nós não termos sido capazes de estabelecer este debate ao longo de 2022. Quer dizer, o que nós fomos até agora, em que nós temos elementos de positividade, e penso que temos. Quer dizer, quando eu observo, lembrando de um episódio em que Gilberto Gil era ministro da Cultura do governo Lula, e na ONU, ele vai para um encontro na ONU e faz uma apresentação e chama o Kofi Annan para tocar a percussão, que era o secretário-geral da ONU. Quer dizer, ali, de certo modo, este Brasil que tem algo a dizer para o mundo, algo que estava colocado desde os modernistas, quer dizer, ele se expressa. Quer dizer, nós não somos só negatividade. E no momento de balanço, seria importante que nós fizéssemos esse exercício de separar o que desta trajetória vale a pena de ser resgatado e reafirmado, porque a ditadura interrompeu muito da construção civilizatória que vinha sendo posta em prática desde o modernismo, mas principalmente na década de 50 e começo da década de 60, mas ela não conseguiu destruir essa trajetória civilizatória. Então, nós precisaríamos fazer um resgate disso. No momento que nós aceitamos uma leitura da história brasileira que só insiste na negatividade, nós acabamos dando argumento para a direita destrutiva que quer exatamente eliminar o que nós tivemos de melhor ao longo do século XX. Milton, se nós pensarmos que o 7 de setembro de 2022, ao invés do término das comemorações, o início das comemorações, e aí no sentido da rememoração crítica do passado, nós temos pela frente aí 1 ano para fazer esse balanço, e oxalá, não com esse governo que atualmente está à frente da nação. Milton, eu queria que agora você passasse para a segunda parte da pergunta. Que Brasil foi esse que se expressou, comemorou sozinho o 7, se é possível dizer isso, o 7 de setembro de 2022, nos comícios de Brasília, Rio, com a presença do presidente da República, São Paulo, mas também várias outras capitais, inclusive Recife. Por favor. Essencialmente um Brasil ignorante, que não conhece sua própria história, um Brasil ressentido por várias razões, pelo que considera que perdeu, ou pelas expectativas que pensava que iria realizar e não realizou. Ou seja, um Brasil que não tem compromisso com esta trajetória civilizatória a qual me referia. Ou seja, um Brasil que, no fundo, considera que nós vamos para o futuro realizando uma utopia regressiva. Quer dizer, porque não é nem voltar ao passado, mas é voltar a um passado que nunca existiu. Quer dizer, uma concepção de pátria, de família, de religiosidade absolutamente anacrônicas, concepções absolutamente anacrônicas diante dos desafios que nós temos pela frente. E era um momento, este deveria ser um momento, conforme eu disse na primeira parte, em que nós estaríamos exatamente nos preparando para fazer um balanço da trajetória de 200 anos enquanto nação independente, para resgatar as discussões e as perspectivas que se abriram a partir de 1922 e para pensar como nós podemos realinharmos-nos com esta trajetória progressista que foi tão intensa, insisto, principalmente naqueles anos 50 e 60, ou seja, que geraram, essa perspectiva que gerou, naquele contexto, horizontes muito interessantes como possibilidades de realização futura. Então, esse Brasil que veio à tona é o Brasil da destruição, é o Brasil que é expresso exatamente pela negação das instituições, que é expresso pelo profundo
menosprezo com relação a todo o aparato público, aquilo que o governo vem realizando já há algum tempo. É uma obra essencialmente destrutiva. Muitas vezes nós consideramos, não, isso daí é bárbaro, sim, mas não é a barbárie entendida como expressão apenas de algo destrutivo, mas é a barbárie como método, ou seja, a perspectiva de que é preciso desmontar o que nós havíamos acumulado em termos de direitos, em termos de perspectivas civilizatórias, em termos de avanços, inclusive social, no que se refere ao reconhecimento da diferença, do reconhecimento das desigualdades. Não à toa, o grande elemento que move esse governo ele passa pela desmontagem da Constituição de 1988, que, com todos os seus limites, ela acabou sendo um momento no qual nós procuramos dar vida àquelas expectativas e esperanças que vinham dos períodos anteriores e que agora vem sendo objeto de uma verdadeira obra de desmontagem. Então, o que, na realidade, nós temos se expressando nesse 7 de setembro são aqueles personagens que eu estou me referindo como pautados pelo ressentimento, pelo ódio, pela desconsideração com relação aos avanços civilizatórios que nós efetivamos e que são muito ressentidos com relação ao que está acontecendo no mundo. Seria importante que, se nós pudéssemos estar fazendo este resgate do passado para colocar a sociedade brasileira diante de uma agenda com relação ao que está vindo do futuro, digamos, que é muito complexa, que é muito problemática e muito difícil de ser realizada, porque é uma agenda que ela passa pela emergência de um novo padrão produtivo e tecnológico, que está desmontando as instituições representativas em âmbito mundial e que, se nós não nos prepararmos, inclusive nos nutrindo do que nós temos de melhor na nossa trajetória, nós não estaremos à altura para enfrentar os desafios que virão do futuro, que serão desafios que envolvem perda de direitos, total mudança no mundo do trabalho, esvaziamento das instituições públicas. Então, nós precisaríamos estar com os olhos e com a atenção voltados a este duplo movimento, quer dizer, de um profundo resgate do que fizemos e da crítica, inclusive, do que foi feito, para apontar onde é preciso avançar, e uma profunda abertura para compreender o que está vindo do futuro. Quer dizer, a utopia regressiva expressa por este governo, que se manifestou no 7 de setembro, ela simplesmente tira tudo isso do cenário, tira o que há de melhor do passado para nos orientar para o futuro e nos impede de perceber os desafios que temos pela frente. Então, este momento é um momento muito dramático, porque esse elemento que eu estou qualificando a partir da ideia de ressentimento, ele é um verdadeiro alimento ideológico que tem alimentado, que tem propiciado este tipo de lógica destrutiva que o governo federal vem pondo em prática. E vejo isso como algo que não, só para fechar o argumento, algo que não tem sido enfrentado claramente pela própria universidade e pelo mundo cultural. Ou seja, nós precisaríamos estar debatendo isso de uma perspectiva menos apaixonada, porque é evidente que um movimento como esse nos causa muito mal-estar e muita indignação. Nós precisamos ir além da indignação e do mal-estar. Nós precisamos compreender ideologicamente o que isso significa, porque este movimento não é um movimento errático. Ele tem cálculo, ele tem método, ele visa determinados objetivos. Milton, eu sei que toda comparação é esdrúxula, toda comparação corre o risco de cometer anacronismos, de recair no anacronismo, mas eu te perguntaria, já que a pergunta inicial foi que Brasil foi esse que se expressou, se você comparar o 7 de setembro de 2021, o 7 de setembro de 2022, com as marchas que aconteceram no imediato 1964, imediato dias antes do golpe de 64 e também depois. Se você conseguir olhar para essas duas manifestações de massa que aconteceram nas grandes capitais, o que você percebe como linha de continuidade e linha de ruptura entre esses dois fatos? Eu penso que é importante refletir sobre essa sua questão, porque, de certo modo, há
identidade entre aquelas marchas e estes movimentos. Eles expressam realmente setores conservadores e reacionários da sociedade brasileira. Agora, a diferença que eu vejo, naquele momento, o que se operacionalizou, que foi posto em prática com o golpe militar, não rompia, em essência, com a perspectiva de que o Brasil poderia ser um Brasil grandioso. Ou seja, aquela massa, de 64, ela estava pautada por uma determinada crítica e um combate ao comunismo, à corrupção, e nisso parece com hoje. Mas ela também estava preocupada, de uma forma mais clara, com o tema do desenvolvimento. E os militares expressavam isso. O projeto dos militares ele foi extremamente reacionário do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural. Mas, em termos econômicos, os militares mantiveram a perspectiva do Brasil como um país que poderia ser grandioso, não só grande em tamanho, e poderia ser uma espécie de referência para o mundo. Do jeito deles, evidentemente, mas havia uma preocupação com o projeto nacional. Isso se expressa, por exemplo, no que se refere à questão energética. Quer dizer, o pró-álcool, que é criado exatamente naquele contexto do segundo PND do Geisel, Angra dos Reis, a busca de se construir de se produzir uma energia limpa de base nuclear. Ou seja, havia essa preocupação com o futuro. O que é diferente neste momento? É que esse horizonte de futuro ele se perdeu. Quer dizer, quando essas pessoas que estavam nas manifestações agora do 7 de setembro, em outras, do ano passado e dessa, é só um horizonte de destruição para dizer que, no fundo, o que se tem como perspectiva é restaurar o passado. E, insisto, é uma restauração que ela sequer tem noção de que o passado que eles querem restaurar nunca existiu, que é um passado idealizado. E por isso que eu estou insistindo na ideia de uma utopia regressiva, porque ela é reacionária não somente em termos políticos, culturais, sociais, mas ela, diferentemente dos militares, do que eles expressaram naquele momento, não tem também um projeto econômico que possa minimamente estar articulado com um horizonte de futuro. Quer dizer, é um projeto econômico que, por paradoxal que possa parecer, ele é profundamente liberal, no sentido da desregulamentação, do corte do tamanho do Estado, de redução das despesas, enfim, corte. Mas ele não apresenta nenhum horizonte de por onde nós vamos enfrentar essa grande reestruturação produtiva que estamos vivendo. Então, eu vejo este momento como um momento muito mais dramático, porque é surpreendente que uma utopia regressiva como esta possa ter ganhado tanta gente na sociedade brasileira. E isso é que deve ser objeto da nossa preocupação. Quer dizer, para além do governo, que tem seu tempo de validade e tudo mais, e que em algum momento será derrotado, eu espero que seja rapidamente, mas, para além disso, nós temos um movimento regressivo na sociedade brasileira que não é a mera reprodução de outros movimentos reacionários ao longo da nossa história. Quer dizer, é um movimento regressivo que tem como utopia o passado, um passado idealizado, e que, no limite, se nutre da destruição de todas as instituições. Então, estamos diante de alguma coisa nova e que precisa ser compreendida, e que, a despeito do personagem, presidente da República, este movimento ele ganhou uma força que também não poderia ser bem compreendida, e não é à toa que não é um movimento exclusivamente brasileiro, mas que é uma força que advém da emergência das novas tecnologias, da utilização das redes sociais, do questionamento da política representativa, do questionamento da universidade, do questionamento da cultura, do questionamento da ciência, ou seja, há, na base desta movimentação, acima de tudo, um negacionismo muito grande que decorre, de um lado, da ignorância e, de outro, de um profundo desprezo pela sociedade brasileira tal qual ela é. Não um desprezo que expressaria a perspectiva de que ela pode melhorar, mas um desprezo que gostaria de eliminar a sociedade brasileira tal qual ela existe hoje, porque vê nessa sociedade
algo que nega o que seriam os seus ideais patrióticos autênticos. Enfim, tudo isso é muito preocupante. E acho que a gente tem que, claro, fazer as comparações, e eu estou de acordo com você, mas e para não cair em anacronismo, pensar que estamos diante de algo inédito. Quer dizer, não é uma mera reprodução do passado. E por isso mesmo, seria importante que o que você sugeriu há pouco na sua colocação, que esta comemoração do 7 de setembro, ela não fosse o término de um balanço, mas que ela fosse o início de um balanço, que nós pudéssemos aproveitar de agora até o próximo 7 de setembro para promover um grande debate no sentido de como lidamos com a história passada, como revisamos os nossos problemas, como consolidamos, inclusive, na nossa percepção, aquilo que é avançado e, principalmente, como nós podemos preparar a sociedade brasileira, principalmente sua juventude, para enfrentar o que vem de desafio pela frente, em função da mudança de padrão produtivo e tecnológico que está ocorrendo no âmbito internacional. Milton, eu queria te convidar a uma reflexão sobre as eleições que se aproximam. Faltam 2 semanas, exatamente 2 semanas, para o 2 de outubro. E eu gostaria que você apresentasse agora quais são as tuas expectativas em relação a esse primeiro turno, analisando o histórico das pesquisas em curso, o que vai ser decidido no dia 2 de outubro é realmente se a decisão, se a fatura vai ser liquidada já no 2 de outubro, ou se nós teremos mais um mês, e as expectativas é de que seja mais um mês muito violento, muito sangrento, muito acirrado, e por conta dos posicionamentos de uma parte, isso é importante que se diga, não é? É isso que nós enfrentaremos no dia 2 de outubro, essa decisão do dia 2 de outubro, por favor. Bom, se nós observamos as pesquisas, as últimas pesquisas, elas de fato abrem a possibilidade de que as eleições se resolvam no primeiro turno, no que se refere à questão da presidência da República. Eu tenho dúvidas quanto a isso. Tenho dúvidas porque estamos diante, insisto, de algo muito novo no que se refere a como fazer política e pensar a política, que é a vigência quase que absoluta das redes sociais, das novas tecnologias, no dia a dia das pessoas. Então, essa é uma questão sobre a qual temos pouco controle, porque a informação, cada vez mais, ela não está sendo divulgada pelas mídias tradicionais, onde havia checagem, controle de qualidade, observação da veracidade, mas ela se faz através de redes sociais e principalmente através do WhatsApp. E isso é muito difícil de ser controlado. Mas o que se nota é que está havendo um isolamento crescente do governo e isso abre a possibilidade da vitória do Lula no primeiro turno. Agora, insisto, eu ainda tenho dúvidas se isso vai ocorrer, gostaria que acontecesse, porém, de outra parte, gostaria que acontecesse pelos riscos que teríamos no segundo turno, ampliando a possibilidade da violência, ampliando a possibilidade de fatos que colocariam em questão as instituições de uma forma muito contundente. Então, essa é a minha primeira pontuação. O próprio ex-presidente Lula afirmou, no encontro do qual eu participei, com comunicadores e comunicadoras, né, de que, na verdade, a decisão da Constituição de criação dos 2 turnos eleitorais foi um acerto, mas que ele sempre entrou na eleição para vencer no primeiro turno, né? Todos entram numa eleição pensando em vencer no primeiro turno, né? Mas a invenção, a adoção da eleição em 2 turnos é muito importante, tanto do ponto de vista da formação de uma maioria mais forte, mais consolidada, né?
mas também porque representa um aumento do tempo de debate entre as propostas. Mas não é isso que nós temos acompanhado, não é, Milton? Não, é esse ponto para o qual você chama atenção é que eu ia exatamente dizer. Se, por um lado, eu vejo como algo positivo, dizer, uma eventual definição da eleição no primeiro turno, ela vai gerar uma instabilidade a partir de outubro até janeiro, quando haveria a posse, muito grande. Porque qual é o grande dilema? Qual é a questão principal? Dizer, no fundo, nós precisaríamos ter estabelecido pontes mais sérias no que se refere à interlocução entre os setores que têm efetivamente vínculo com a democracia. Nós não podemos aceitar a reprodução desta lógica que contrapõe uma direita truculenta a uma esquerda atrasada. Não estou dizendo que esse é o meu modo de pensar, mas essa lógica que está sendo reafirmada, né? Acho isso extremamente preocupante. No limite, para pegar um debate que vem da análise da Argentina nos anos 70, que era a ideia do Ernesto Sábato dos dois demônios, né? O peronismo de um lado e a direita militar de outro. Nós não estamos diante de dois demônios. Quer dizer, como, inclusive, as proposições de terceira via acabavam insistindo e ainda insistem, quer dizer, equiparando Lula e Bolsonaro como se fossem equivalentes. Eles não são equivalentes. Eles têm diferenças muito grandes. E isso tem que ser reafirmado. No que se refere à relação com as instituições, à defesa da democracia, à perspectiva de construir algum caminho, eles não têm nada em comum. Então, a ideia da polarização é uma ideia falsa. Quer dizer, no fundo, o que nós poderíamos estar construindo agora? Um grande entendimento, e isso não se operou no primeiro turno, mas eu penso, seria bom se, por outro lado, se houver segundo turno, para se tentar ampliar esta frente. Não mais uma frente estruturada somente pensando em obter uma maioria parlamentar, que já seria algo importante, mas uma frente que pudesse estabelecer um conjunto de pactos visando nós definirmos um projeto de futuro que tivesse como seus elementos, inclusive até pegando uma sugestão sua, que a partir da comemoração dos 200 anos de independência, nós discutíssemos assim, o que fomos até agora e o que podemos ser, de maneira realista, diante do que está acontecendo no mundo, e que vai exigir muito entendimento, muito diálogo das forças democráticas. Então, nesse aspecto, eu veria o segundo turno como uma oportunidade a mais para nós andarmos nesse sentido. Não sei se isso vai ocorrer, porque nós somos analistas, e isso depende dos atores políticos, mas, para mim, este movimento seria importantíssimo. Eu tenho muita preocupação de que a eleição se defina no primeiro turno e nós fiquemos num limbo institucional onde a lógica destrutiva do governo vai continuar em prática até a posse e onde, inclusive, eventualmente, Lula vitorioso, não se consiga estabelecer esse pacto necessário para o que virá para os próximos anos. Eu acho que esse é o desafio que nós temos hoje, que vai além da dimensão especificamente eleitoral. Eu não menosprezo a dimensão eleitoral em absoluto. De um lado, a vitória no primeiro turno nos pouparia, talvez, de vivenciar ambientes muito violentos, situações muito violentas, no momento entre o primeiro e o segundo turno. Mas, de outro, o segundo turno poderia ser um elemento de avanço na articulação política e na própria compreensão dos problemas que nós precisamos enfrentar na sociedade brasileira hoje. Então, é um pouco como eu estou vendo essa situação. De toda forma, Milton, é algo que, em parte, independe da nossa vontade, né? Porque houve, na verdade, uma aceleração do tempo histórico, né? Sim. E aí sim, né, uma polarização entre as candidaturas de Lula e do atual presidente da República, que anteciparam o segundo turno para o primeiro turno. É verdade, você tem toda a razão. A dinâmica que está em curso é essa mesmo. Você tem toda a razão. Acabamos ficando já diante de uma situação em que agora faltam 20 dias, mas faltando 2 meses para as eleições, as duas candidaturas principais já tinham mais de 75% das intenções de voto. Ou seja, num certo plano,
a eleição já estava, o desfecho dela já estava sinalizado, houve uma antecipação do segundo turno. Agora, o problema que eu vejo é preciso construir algo novo. O Lula deu um passo extremamente importante, juntamente com o Geraldo Alckmin, quando fizer a composição da chapa presidencial. Isso, para mim, tem um elemento civilizatório. Esse elemento civilizatório precisaria crescer. E talvez a oportunidade do segundo turno nos abra essa perspectiva de que se aprofunde esta dinâmica de entendimentos, mas não é entendimentos na lógica do toma lá da cá, mas entendimentos que tenham a coragem de colocar no centro do debate público quais são os grandes desafios que temos pela frente e o que nós precisamos resgatar do passado, superar do passado para podermos ter futuro. Eu penso que este movimento é que está se fazendo urgente e, lamentavelmente, as forças políticas não estão sabendo lidar com isso. De um lado, porque o PT tem suas limitações históricas no que se refere às alianças. Insisto, o movimento do Lula foi muito interessante, mas a cultura política petista ainda recusa as alianças, quer dizer, ainda tem uma enorme dificuldade de assimilar Geraldo Alckmin na campanha, mas, de qualquer modo, é isso que precisaria ser aprofundado. Nós precisamos criar um ambiente onde o diálogo, o entendimento e a busca de soluções positivas sejam elementos orientadores da nossa prática política e orientadores do debate público. Espero que tenhamos a virtude para realizar esses movimentos. E por isso a minha preocupação de uma eventual definição no primeiro turno, porque isso pode simplesmente cristalizar a lógica dos dois demônios e reiterar a perspectiva destrutiva, inviabilizando qualquer horizonte de construção de uma alternativa para o país. Enfim, essa é a minha preocupação, Marco. Milton, faltam 2 semanas para o dia 2 de outubro. Eu gostaria de retomar a questão que você apresentou relativa a essa cultura do rechaço que o PT traz na sua história em relação às alianças, né? E como a aliança com Geraldo Alckmin, né, a composição com Geraldo Alckmin representou um grande avanço que, na verdade, já havia sido feito com José Alencar nas 2 primeiras eleições, né, do ex-presidente Lula. Eu penso que, para além desse passo dado na direção de Alckmin, um segundo passo importante foi da reaproximação entre Lula e Marina Silva. A pergunta que eu te faço, em função dessa aceleração do tempo histórico, faltando 14 dias, você não avalia como sendo mais possível, se é possível dizer isso em política, né? Uma aproximação de última hora com Simone Tebet ou ainda com aqueles setores do MDB reticentes em relação à candidatura Lula, do que da candidatura de Ciro Gomes, onde boa parte do petismo, da própria organização da candidatura Lula, vê como sendo importantíssimo para se fechar as eleições presidenciais no primeiro turno, logo? É uma ótima pergunta e, claro, estamos sempre, nesse caso, no nível da especulação, mas óbvio que uma especulação bem fundada, observando o movimento dos atores. Então, a primeira questão que eu coloco é a seguinte: a aproximação com o Alckmin, ainda que ela tenha se dado em circunstâncias complexas, no que se refere à dinâmica interna do próprio PSDB, circunstâncias que levaram o Alckmin a se retirar do PSDB, mas ela expressa algo que é mais amplo do que foi a aproximação em 2002 com José de Alencar, e reafirmado em 2006. Ali havia uma sinalização de um entendimento simbolicamente falando de classe, o trabalhador e o empresário. Agora, é algo que o PT sempre teve muita dificuldade, é uma aproximação entre atores políticos. E vejam, e não é algo que ficou restrito ao Alckmin, porque essa é uma questão que vem se colocando já há algum tempo para várias personalidades do próprio PSDB.
se você observar o posicionamento da Aloysio Nunes Ferreira Filho, o posicionamento do próprio José Serra, há um tempo atrás, antes de adoecer, o posicionamento do Fernando Henrique Cardoso, sempre sinalizando que era preciso um entendimento, era preciso um diálogo, era preciso buscar deixar um pouco de lado as divergências, os ressentimentos, as idiosincrasias e buscar alguma aproximação para se pensar o futuro. Então, esse, para mim, é um sinal extremamente importante e que ele precisa ser aprofundado sinceramente. Ou seja, é algo muito importante para nós pensarmos o resgate da civilidade entre nós, brasileiros. Esse espaço. Não sei se ele vai redundar num avanço, numa vitória eleitoral, não, mas politicamente é importante. E, concordando com você, a aproximação da Marina reforça esta dinâmica civilizatória na atividade política. Acho que isso foi também um grande ganho para a campanha do Lula e Alckmin, enfim. Agora, quando falamos dos dois outros candidatos, a candidata Simone Tebet e o candidato Ciro Gomes. Bom, aí a questão que se põe, a Simone já deixou claro num dos debates, na entrevista dela para a Globo, que ela, um eventual segundo turno em que ela não estivesse, ela votaria com a democracia. Então, ela já sinalizou o seu movimento. Ela tem suas próprias restrições dentro do MDB. Quer dizer, o MDB, de certa maneira, enquanto partido, ele se dividiu entre alguns que queriam apoiar Lula, outros que queriam apoiar Bolsonaro, outros que preferiam uma candidatura própria para tentar negociar também em que termos se daria a sua participação no eventual futuro. Tudo isso teve na pauta, né? Mas eu vejo, por parte da Simone, muito menos dificuldade do que por parte do Ciro Gomes. O Ciro Gomes se pôs num ambiente, num lugar muito complicado. Quer dizer, qualquer pessoa que acompanha a política brasileira, que observa os movimentos do Ciro ao longo das últimas décadas, sabe que Ciro Gomes é uma pessoa extremamente bem preparado, alguém que tem uma visão sobre o Brasil, alguém que deveria estar. O Ciro se pôs num lugar que ele passou a nutrir aquilo que eu tinha questionado na minha colocação anterior, a lógica dos dois demônios. Então, ele é aquele que questiona Lula e Bolsonaro como se eles fossem equivalentes. E eu penso que isso é um desserviço ao país neste momento. Eu acho que vai ser muito difícil o Ciro se realinhar com este bloco que está sendo constituído, que a vinculação Lula e Alckmin foi o primeiro sinal, uma sinalização, reforçada pela aproximação Lula e Marina, ou seja, que mostra a necessidade de uma frente democrática em novos termos, que não é a mera reprodução do que foi a frente democrática contra a ditadura, mas é algo que implica uma perspectiva de reconstrução do país mesmo. E o Ciro, deliberadamente, ele se pôs fora deste movimento. Não é à toa que ele não consegue crescer, que ele muito provavelmente vai ter uma votação menor do que ele teve nas eleições anteriores. E possivelmente menor que Simone Tebet. É possível. Este foi o lugar que ele escolheu para travar seu embate, na minha leitura, pensando 2026. Quer dizer, pensando que ganhe quem ganhar, na concepção dele, Lula ou Bolsonaro, ele vai estar batendo, vai estar mostrando a inviabilidade desses governantes, como figuras que poderiam apresentar um horizonte de futuro, porque o Ciro sabe das dificuldades econômicas que temos pela frente, ele tem conhecimento técnico disso, ele tem uma boa compreensão dos problemas da sociedade brasileira, do Estado, da economia. Agora, esta estratégia que ele está adotando, que, insisto, me parece ser uma estratégia visando 2026, ao meu juízo, ela é uma estratégia suicida, porque ele se coloca fora do movimento de reconstrução que nós precisamos fazer na sociedade brasileira. E um movimento que resgate, inclusive, conforme você disse, os 200 anos da independência como elemento de repor na agenda a urgência do debate qualificado sobre o futuro. Ele está se colocando fora disso. Ele está se colocando como alguém que é o único que tem possibilidade de realizar as mudanças, apostando num decisionismo completamente fora da política, o que é estranho, vindo de alguém como ele, que tem uma trajetória política,
como se fosse possível, utilizando-se da condição de presidente, numa eventual eleição dele, você fazer as reformas sem contar com o parlamento. Isso não existe. Isso não é assim que se constrói uma nova política. Isso, na realidade, é a negação da política. Então, eu, diante do que o Ciro vem fazendo, eu lamento, porque eu vejo no Ciro uma personalidade extremamente importante para que nós possamos construir um projeto para o futuro. E eu fico realmente penalizado de ele se colocar nesse lugar tão complicado, quer dizer, contribuindo, inclusive, não para a educação política da sociedade brasileira, mas para a sua deseducação, para a sua falta de perspectiva de enfrentar para valer a necessidade de construir uma agenda para a qual ele teria muito como contribuir, e que ele está se tirando do cenário com uma expectativa, com um horizonte que ele vai se beneficiar disso em 2026. Milton Lauerta, professor de Teoria Política e coordenador do Laboratório de Política e Governo da Unesp. Milton, muito obrigado por essa entrevista. Espero que, passada a tempestade, pelo menos essa tempestade eleitoral, nós possamos voltar a conversar, voltar a dialogar sobre essa nova oportunidade que se abre para rediscutir os caminhos sociais, políticos e econômicos do Brasil. Muito obrigado, Milton. Eu que agradeço, Marco. É sempre um prazer dialogar com você. Muito obrigado. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo, defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá.